dissocia. Você fala muito, né, do processo, o nosso destino é o amadurecimento. Quando a gente olha para a vida de Jesus, o Deus que se fez homem, a gente entende em Jesus a perfeição. Né? Por que você fez essa cara? Porque eu amo. Mas você consegue olhar para Jesus e ver a perfeição do temperamento? Ou você consegue ver em Jesus expressões do temperamento? Assim, para mim agora me veio assim, qual será que era ali, né? Tinha um temperamento principal em Jesus, ele era a perfeição do temperamento. Você já chegou a pensar sobre isso? Sim, desenvolver até um mito dos temperamentos baseados nisso. Jesus, ele é concebido completamente diferente de mim e de você, certo? Jesus é perfeito. Ele não foi concebido como eu e você, por meio do sexo. Então, isso já separa, além de todas as outras coisas, já separa a questão do temperamento, porque o temperamento é fisiológico, você já nasce com ele. E quando eu falo em temperamento, eu só posso falar de temperamento pós-queda, pós-pecado de Adão e Eva. Porque antes, lá em Gênesis, e isso faz parte da minha palestra, lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, ele diz, bom, ficou bom. Quando ele cria a mulher, ele fala, maravilhoso, né? Arrasei! Dei um show. Agora sim eu fiz o trem que presta. Ai, daquele que acrescenta um tio da inscrição. A mulherada não é fácil, não. Então, tem como Deus ter criado algo que tenha fraquezas e dizer, arrasei, foi bom? Não. Então, Adão e Eva, quando criados, eles são semelhança e imagem de Deus. Perfeito, não tem ali temperamento. Mas pós-queda, Adão e Eva pecam, automaticamente sentimentos deformados surgem neles. Isso. E ali a gente vê a raiz da angústia, da ansiedade, medo, acabou pureza. E ali, então, ali eu consigo, então, falar temperamento. Pós-queda. Isso 100% fica claro de ver. E aí, Jesus não é perfeito também? Você consegue imaginar um Jesus fraco, com fraquezas, colérico, preguiçoso, inconstante, superficial, desesperançoso, olhando para o mundo e falando esse mundo não presta, mata todo mundo. Não tem, eu não consigo enxergar. Mas você vai encontrar quem defenda que Jesus tem os 4 temperamentos equilibrados? Bastante gente. Eu não consigo aceitar Jesus dessa forma. E olhando para esse mito dos temperamentos, a gente consegue perceber que Jesus se fez carne, mas ele não era como nós. E a palavra diz isso. Então, Jesus é perfeito, e é perfeito porque eu e você podemos chegar a essa estatura. Nós devemos conquistar essa estatura de temperar quem nós somos naturalmente, como ele nos fez, e desenvolver as nossas fraquezas. E está associado à nossa humanidade, isso é muito interessante, a nossa humanidade pós-queda. Né? Então, se a gente está falando dessa humanidade, a gente está falando, com certeza, eu acredito dessa maneira também. A gente não consegue ver esse Jesus dessa forma, né? Pelo contrário, ele era missão, foco, mas acho muito interessante falar sobre isso. Assim, a tua resposta para mim foi perfeita, exatamente o que eu creio, né, da natureza adâmica pós-queda. Esses dias eu estava fazendo um estudo, até falei um pouco sobre isso no domingo, daquilo que vai permeando as famílias pós a queda. A situação de Caim com Abel, de Esaú com Jacó, de José com seus irmãos, a comparação. E tudo isso nasce dessa raiz adâmica pós-queda, que Jesus não herda. Jesus ele vem perfeito, não dá, quando a gente estava para te receber, eu acho que natural todo mundo aqui começou a pensar mais sobre isso. E no meu caso eu olhava muito a Bíblia, vendo os personagens. E quando você chega em Jesus, você vê um cenário de perfeição mesmo. Né? Incomparável. Incomparável nas reações. Para que a cruz fosse validada, né? Para que ele chegasse à cruz. Ele chegou na cruz sem falha, sem erro, né? Sem não fala assim, aquele dia lá que eu cheguei no templo, eu tive uma ira. Mas a galera fala isso muito. Mas ele se colerizou ali, se irou. Então ele é colérico. Foi sem propósito? Não. Quando você se ira, você está no controle? Não. Quando nossa inclinação temperamental ela aparece, e estou falando das fraquezas, a gente não está no controle, nós estamos controlados por ela. Jesus nunca perdeu o controle. A mesma coisa quando fala que quando ele chega diante da situação de Lázaro, ele chorou, né? Daí já começa uma interpretação porque ele chorou. Calma, ele estava 100% homem, um amigo dele morreu. Daí cai exatamente no que você falou. Ele chorou, mas ele não perdeu o controle em nenhum momento. Falou, gente, vem cá, manda agora Lázaro tal. Ele estava com o controle de tudo, apenas expressando
o sentimento como homem pela perda do seu amigo. Perfeito. E é o nosso modelo, né? É o nosso modelo. Ai, que difícil, não é, mulher, não, Jesus. É o nosso modelo. Se aperfeiçoado, chegar. Tem chão, né? Cara, se pra Camila tem chão, imagina. Mas já pra nós, se né? Meu marido tivesse sentado na plateia. Foi o que ela falou, né? No dia a dia do convívio. As pessoas criam esses mitos, isso né? Isso é realmente um mito. O pessoal olha e fala assim, imagina, por exemplo, às vezes tem umas figuras meio assim, nossa, como deve ser a Camila no dia a dia dentro de casa, né? Como deve ser quando se reúne o Cristiano, o apóstolo L para conversar, né? E nem vamos contar, né, Camila? Kiko, mano Jefão, tu não se esquece, de 15 em 15 dias tem na mesa podcast. Se você não acompanha, vou aqui para te falar. Corre logo, meu parceiro, no canal do Efatá.